Olá, seja muito bem-vindo ao canal Atualidade em Foco. Aqui você se prepara para a sua prova, aprimora os conteúdos vistos na escola e obtém novos conhecimentos. Essa videoaula agora é dedicada à geografia do Brasil e nós vamos estudar um pouquinho sobre a regionalização do território brasileiro. Mas antes de iniciar, peço por favor para você se inscrever no canal e curtir nosso vídeo. Regionalizar é uma atividade própria da geografia. Sua função é estudar e entender melhor as características do espaço a ser analisado. No caso do Brasil, regionalizar é mais que necessário, pois nosso país é muito grande e com aspectos naturais e humanos diversos. Além de facilitar o estudo por partes, a regionalização também é essencial na tarefa de administrar e governar, pois divide o território em partes menores, onde os problemas e as necessidades são visualizados a fim de propor políticas públicas. O que vem a ser região? Trata-se de uma fração, um pedaço do espaço. Esse pedaço possui características próprias que o diferencia de outros pedaços do território. Apesar disso, pode apresentar alguma diversidade interna, mas não descaracteriza a região. Quer um exemplo? Na floresta amazônica, as árvores têm características semelhantes entre elas, mesmo sendo de espécies diferentes. Elas definem uma área inteira como floresta amazônica. Essa área, porém, é diferente do cerrado, cuja vegetação possui outras características próprias. Assim ocorre com as regiões. Algumas áreas do espaço possuem características semelhantes entre si, mas que as tornam diferentes de outro espaço. As regiões possuem diversas escalas e podem ocorrer a existência de sub-regiões, ou seja, uma região pode ser dividida em áreas menores. Tomemos como exemplo a região Nordeste. Ela é imensa e diversa internamente. Podemos buscar no Nordeste uma área com características específicas, como o Sertão, uma das 4 sub-regiões nordestinas. Mas, dentro do Sertão, podemos encontrar ainda uma outra área específica, o Sertão do Cariri, que é diferente em certos aspectos de outras áreas do Sertão. Agora que entendemos o que é região, vamos conhecer as formas de regionalizar o Brasil. Comecemos pela mais comum e usual, as regiões do IBGE. Essa é a forma mais didática de regionalização do Brasil e a mais conhecida. Foi elaborada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, com a finalidade de agrupar melhor os dados sobre o país. De início, ela adotava como critérios de divisão apenas os aspectos físicos do território, mas ela foi evoluindo na medida em que passou a englobar aspectos econômicos e sociais. Na atualidade, temos as famosas 5 regiões. A região norte, com os estados do Acre, do Amapá, do Amazonas, do Pará, de Rondônia e Roraima. A região nordeste, com os estados do Maranhão, do Piauí, do Ceará, do Rio Grande do Norte, da Paraíba, de Pernambuco, do Alagoas, do Sergipe e da Bahia. A região centro-oeste, com os estados do Mato Grosso do Sul, Goiás e o Distrito Federal. A região sudeste, com Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. E, por fim, a região sul, com Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Essa forma de regionalização leva em consideração os aspectos naturais e humanos, e os limites entre uma região e outra coincidem com os limites dos estados. Dessa forma, nenhum estado pode estar em mais de uma região, mesmo que ele apresente características de 2 regiões diferentes. O estado de Minas Gerais, por exemplo, apresenta o sul com características semelhantes à região sudeste, mas o norte do estado tem características mais semelhantes à região nordeste. Contudo, o estado inteiro é computado como região sudeste. As regiões do IBGE não é a única forma de se regionalizar o Brasil. A regionalização do meio técnico-científico informacional, proposta pelo geógrafo Milton Santos, divide o Brasil em 4 grandes regiões,
A novidade é o surgimento da região concentrada, que engloba os estados de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Segundo Milton Santos, essa área concentra população, poder político e investimentos de capitais no país. Outra forma de regionalizar é a das regiões geoeconômicas, que, além de considerar os aspectos naturais, leva em consideração a formação histórica e os aspectos econômicos do território. Temos, assim, 3 grandes complexos geoeconômicos. O limite entre eles não respeita o limite entre os estados. Por isso, um estado pode ter áreas em 2 complexos ou mais. Lembra do caso de Minas Gerais? Nessa regionalização, o norte de Minas faz parte do complexo do Nordeste, enquanto que o sul de Minas faz parte do complexo do Centro-Sul. Muito bem, termina aqui nossa videoaula. Agora você compreende melhor o que é regionalização, sua importância e as características das principais formas de regionalizar o Brasil. Continue ligado no canal para videoaulas futuras. Um abraço e até a próxima!